Feliz sábado, igreja. Como é bom podermos estar aqui hoje, né? Santo sábado, estamos aqui adorando ao Senhor, entregando a nossa vida para Ele e entendendo um pouco mais desse amor. E é um privilégio poder estar aqui trazendo a mensagem hoje. Realmente, eu falo sempre, né? Para mim é bastante difícil, porque não tem a ver comigo. Mas eu sou um problema nessa situação toda. Eu tenho essa dificuldade de falar das coisas de Deus e daquilo que me impressiona. E para mim não é tão simples. Para mim é sagrado, é especial, é diferenciado. E eu vou estar compartilhando com vocês hoje uma impressão que Deus trouxe para mim já faz algum tempo e tem me questionado a minha fé. Eu espero que questione a sua também e que através dessa mensagem você possa sentir a necessidade de viver um evangelho puro, o evangelho que Cristo Jesus nos apresenta. Amém? Obrigado, Annelise, né? Ela está com algumas dificuldades de saúde e veio aqui, se propôs a vir aqui adorar a Deus, a cantar, mesmo com dor. Então é um privilégio ver a fidelidade dela para com as coisas de Deus. A música que ela cantou se chama Plano Redentor. Jesus, desde o princípio do mundo, na criação no mundo, já estabelece um plano no qual nós seríamos resgatados. Se o pecado entrasse, eles tinham uma forma de resolver o problema. E ao Jesus vir, ao Jesus se encarnar sobre a terra, ele tinha um objetivo muito claro. Estávamos conversando sobre isso ali na sala dos jovens. Um objetivo muito claro: salvação. A minha salvação, a sua salvação, a salvação de toda a humanidade. A salvação, ela é para todo aquele que aceita o sangue de Jesus na cruz. Amém? No vídeo que ela canta, necessariamente não aparece o início do vídeo original da cantora. E o vídeo original da cantora, ela está caminhando sobre as pedras de Israel. Para mim é uma emoção enorme disso, sabe? A possibilidade de um dia andar onde Jesus andou. É uma coisa bastante impactante para mim. Seria realmente um sonho realizado. Eu sou meio chorão, né? Eu com certeza choraria a viagem inteira, de ser impactado, de sentir a presença de Jesus, de poder andar onde Jesus andou, poder dar os passos talvez sobre pedra, sobre terra na qual esse Jesus pisou. Seria uma coisa realmente impactante. Não sei se isso vai se concretizar, Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, queridos: se nós formos dignos, um dia nós moraremos lá. Amém? Um dia nós teremos a oportunidade de viver na cidade santa que virá do céu. E essa cidade santa, ela pousará justamente sobre Israel. Tudo se fará novo, mas nós teremos o privilégio de andar onde Jesus andou, de estar onde Jesus esteve. E ele fez seu ministério aqui sobre a terra. A pergunta é: ele confiava nas pessoas que estavam ao seu redor? E mais importante do que ele confiava, as pessoas no qual ele se relacionou eram confiáveis? O que vocês acham? Eram confiáveis? Jesus se relacionou com vários tipos de pessoas. Vamos abrir a Bíblia e vamos entender um pouquinho mais dessa mensagem. Capítulo João, capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler a partir do 23. João 2, 24. Nós vamos ter algumas imagens colocadas na tela. Pode colocar. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia também. Leia junto com a gente, abra a palavra de Deus, pois é nela que há poder. O tema da mensagem de hoje é
folhas pretensiosas. Folhas pretensiosas. E nós vamos desenrolando o assunto, e eu tenho certeza que vocês vão entender de uma forma bastante simples isso. Folhas pretensiosas. João, capítulo 2, versículo 24. Vou começar no 23. Estando ele em Jerusalém, vou colocar o texto aqui também. Vamos ligar. Ali está o 24, ok? Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Vamos falar com Deus? Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua palavra, Senhor. Poder entender os passos de Jesus e podermos também seguir esses passos, Senhor Deus. Nós temos essa palavra aberta, que o Seu Santo Espírito venha a falar através de mim, que não seja o Anderson a trazer uma mensagem, uma impressão, mas que Teu Santo Espírito, querido Deus, fale com poder para a Tua igreja hoje. Que o Teu Santo Espírito toque os corações e que nós possamos sair daqui transformados, Senhor Deus. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome do Teu Filho. Amém. Jesus confiava nas pessoas ou não, queridos? Não. Jesus não confiava nas pessoas. Por quê? Porque Jesus conhecia os corações. De uma forma muito simples, Jesus estava lidando ali com fariseus, estava lidando com pessoas diversas da sociedade, saduceus, líderes religiosos. Todos esses paravam para ouvir Jesus, mas eles não eram confiáveis, porque Jesus conhecia o coração desses discípulos. Agora eu pergunto para vocês, vou perguntar para Carmen: você confia em mim? Estou falando em confia. Você confia a sua vida a mim, Carmen? Não. Ela fez assim com o rosto. Não. Por quê? Eu conheço só que... Conhece pouco. Conhece pouco, né? Você confia no Ednilson? Sim. Eu já fiz essa pergunta em outras igrejas e essa segunda pergunta também às vezes saiu na dúvida se era um sim ou não, sabe? Talvez, às vezes, nem no marido. Então, parabéns, Carmen. Ednilson, parabéns. A grande questão da confiança, queridos, ela não é conquistada num simples relacionamento. Ela é conquistada numa vivência, num conhecimento, numa cumplicidade, num andar nos passos juntos. Acredito que o mais próximo tem a ver muito com pai e filho, tem a ver um pouco com esposa e marido. Mas a grande questão é: Jesus pode confiar em mim? As minhas decisões, Jesus pode confiar em mim? Eu sou um cristão realmente verdadeiro? Na hora do vamos ver, irmã, vai dar bom ou vai dar ruim as minhas escolhas? Como eu serei em relação a Deus, a Jesus? O quanto a minha vida é mais preciosa do que a vida de Cristo Jesus na cruz? Essa é a grande questão que nós temos que começar a pensar. O quanto isso é desenvolvido? Relacionamento com Deus resolve? Estarmos juntos, virmos à igreja, relacionamento com Deus resolve, irmão? Não sei, né? Talvez sim, talvez não. Vamos colocar dois personagens bíblicos aqui. João era confiável? Estamos falando de gente classe alta, né? Estamos falando de discípulos de Jesus. João era confiável? Vamos colocar um outro nome aqui.
Pedro era confiável? Mas vou colocar um outro nome. Esqueci agora como é que chama aquele camarada que teve Jó. Jó era confiável? Então vamos colocar Pedro e Jó. Jó era confiável? Sim. Que privilégio. Deus, lá no céu, olhando uma criaturinha aqui na terra e fazendo uma simples observação. Vistes meu filho Jó? Esse é confiável. Independente da sua vida, esse é confiável. Mas ele podia falar da mesma coisa de Pedro? Não. Até onde? Não. Qual é a situação de Pedro? Pedro conviveu com Jesus 3 anos e meio, se relacionou com esse Deus, e mesmo assim não era confiável. Ao pé da cruz, Pedro nega a Cristo 3 vezes. Foi avisado que ia negar. E ele olhou para ele mesmo e falou: Deus, aqui não tem erro não. Aqui a coisa é séria. Pode vir que eu bato no peito e eu resolvo. Resolveu? Não. Não resolveu, queridos. Mas a palavra de Deus não parou ali. Essa é a parte incrível do Evangelho de Jesus. Que ele apresenta as dificuldades do ser humano, dificuldades que todos nós nos identificamos, mas ela apresenta também uma solução para tudo isso. De repente, Pedro nega 3 vezes a Jesus, e ele, ao olhar para o lado, ele percebe alguém olhando para ele com um olhar de amor. E esse alguém é Jesus. Mesmo sobre a negativa de Pedro, mesmo sobre o fato dele negar a Cristo, de ter relacionamento, de conhecer ou não, Pedro olha para aqueles olhos e entende ali quem é o Salvador. Durante 3 anos e meio ele andou com Jesus e não encontrou Jesus, mas naquele momento ele olha para ele e fala: quão miserável e fraco eu sou, mas ele não é. E se eu tenho uma chance de ser parecido com ele, eu tenho que andar nos passos dele, não mais nos meus passos. Eu tenho que viver a vida dele, não mais a minha vida. Eu tenho que fazer a vontade dele, não mais a minha vontade. E Pedro naquele momento faz uma escolha: servir a Cristo Jesus. E a Jesus retornar depois da ressurreição, ele se apresenta para esse mesmo Pedro, derrotado, entendendo que ele é um miserável. E ele traz Pedro até a praia, na frente de todos os discípulos, e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, querido Deus, eu te amo, Jesus. Pedro, você realmente me ama? Sim, Jesus, eu realmente te amo. E mais uma vez Jesus, para confirmar dentro do coração e dentro da mente de Pedro a necessidade desse Jesus, ele pergunta: você realmente me ama, querido? Tu sabes, Senhor Deus, que eu te amo. Do jeito que ele negou 3 vezes a Jesus, ele confirma novamente 3 vezes que ele ama Jesus. E agora eu faço novamente a mesma pergunta: Pedro se tornou uma pessoa confiável? Houve uma mudança. Olha que incrível, queridos. Há uma esperança para todos nós. Essa é a parte linda do Evangelho. Que nós, apesar de talvez hoje não sermos confiáveis, apesar de talvez hoje termos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós temos uma esperança. E qual é a esperança? Olha para Jesus. Aceita esse sangue derramado na cruz. Abandona o seu eu, abandona você como é. Simplesmente olha para Jesus, segue os passos de Jesus. Abre mão do seu querer, do seu paladar, da sua vida. Esse é o caminho.
Nós temos esperanças de salvação. Então podemos fazer a pergunta de novo: Jesus pode confiar na igreja dele? Há uma chance para nós, queridos. Nós temos esse privilégio. Jesus, queridos, nunca foi a uma igreja, nunca frequentou uma igreja. Ele ia às sinagogas para pregar, para falar de Deus, apresentando Deus como Salvador, apresentando a Ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Ele não fazia parte daquela igreja. Jesus nunca teve um cargo dentro da igreja. Hoje falamos sobre isso aqui na parte da manhã, alguns cargos, algumas lideranças, né? Mas Jesus não fez parte dessa igreja. Hoje existe de 10 mil a 46 mil denominações religiosas, queridos. Dá para acreditar nisso? Entre 10 a 46 mil organizações religiosas, que resulta mais ou menos hoje em 2,6 bilhões de cristãos. Dá para acreditar nisso? 2,6 bilhões de cristãos. Fica a grande pergunta aqui: por que não produzimos cristãos autênticos? Existem cristãos autênticos dentro desses 2,6 bilhões de cristãos? É possível que sim. Mas será que algum desses cristãos autênticos tem a vivência e o poder que um dos 12 discípulos teve na sua caminhada? E aí? Por que são tão fragmentados, né? Algum tempo atrás eu estava assistindo um podcast sobre debate bíblico, duas religiões diferentes, os dois se degladiando, apresentando cada um seus argumentos bíblicos e opiniões tão diferentes. Então, por que tão fragmentados? Porque a igreja hoje, a igreja cristã no mundo é tão fragmentada, é tão fragilizada, tem tantas denominações. O que acontece nesse mundo cristão? Em João capítulo 17, Jesus trabalha o tema da unidade da igreja e diz que somos um com o Pai. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, se nós temos uma palavra e uma verdade, por que tantas religiões? Por que tantas pessoas procurando caminhos diferentes? Bora então facilitar isso um pouquinho. Vamos colocar todos esses cristãos em uma assembleia e discutir um tema da palavra de Deus. Vai dar certo? Não vai, né? Nós vamos ter problemas. Agora vamos facilitar isso um pouquinho. Na nossa denominação, nós temos hoje 20 milhões de adventistas sobre o mundo. Ok, nós abandonamos 46 mil denominações, colocamos uma denominação apenas. Nessa denominação, nós estamos falando em 20 milhões de adventistas. Todos nós cremos em uma verdade, em uma palavra. Somos um povo unido. Vamos discutir o tema. Vai dar certo? Não. Mas é apenas uma verdade. Por que tanta diferença, né? O que está faltando dentro do mundo religioso, talvez dentro do adventismo? Então vamos reunir a igreja do Angatuba. Vamos diminuir mais uma vez. E vamos colocar aqui para discutir um tema dentro da igreja do Angatuba. 70, 80 pessoas. Vai dar bom? Não. Nas salas jovens, na sala de escola sabatina, 10, 12 pessoas já cria uma certa discussão, não cria? Pontos de vista diferentes, às vezes. Somos assim. Mas só tem uma verdade, queridos. O que está acontecendo? O que acontece nesse mundo cristão que, mesmo dentro da nossa igreja, não há unidade? Se no capítulo 17 Jesus apresenta que uma das coisas mais fortes sobre isso é a unidade, e a unidade cria influência. Então nós temos um problema de unidade.
Olha só, qual o poder da influência da igreja hoje? Tudo bem, então nós temos uma igreja que tem uma luta para questões de união. Na sociedade, no entorno da sociedade, qual a influência da nossa igreja hoje? Dessa verdade. Até onde essa verdade influencia a nossa vida? Na membresia dessa unidade, até onde nós temos essa influência? Há um relatório, queridos, de uma instituição cristã, chama Barna Research, que fez uma pesquisa no meio dos cristãos e traz a nós o seguinte resultado. Essas pesquisas mostram que as igrejas locais têm praticamente nenhuma influência na comunidade. Confesso que isso não me assusta. Não sei se assusta vocês. Qual é a nossa influência da igreja do Angatuba hoje, no bairro do Angatuba? Nada, né, minha irmã? Quase. Praticamente nada. Eu já tinha percebido isso e é um assunto realmente que me incomoda muito. Relevância e influência. Até onde nós temos relevância e influência? O que realmente gera influência? Então vamos tentar entender essa pesquisa um pouquinho. O que realmente gera influência? Na sua vida, Vanessa, o que tem gerado de influência? O que tem movimentado o que você pensa, o que você come, como você vive, teu trabalho, teu relacionamento, namoro, e aí vai. O que tem influenciado você nos seus pensamentos? Essa pesquisa mostra para nós que o que mais influencia uma sociedade, por incrível que pareça, filmes, é a maior fonte de influência sobre a sociedade. Segundo lugar, música. Não, vamos ouvir qualquer coisa, isso aqui resolve. Música é perigoso. A música influencia o nosso meio social. Terceiro lugar, a televisão de uma forma geral. Quarto, livros. Quinto, rede social. Todo mundo navega em rede social aqui? Todo mundo praticamente hoje navega em rede. Eu que sou um dinossauro, literalmente. De vez em quando estou lá fuçando umas coisinhas no Facebook. Política influencia a sua vida? 2026 vai ser uma bela luta. Vamos nos afastar de política, queridos. Vamos focar na salvação. Só isso para nós importa. E em sétimo lugar de influência, religião. Olha só. A religião é o sétimo a influenciar. Numa segunda escala, vem a escola, numa segunda escala. E a pergunta é, na nossa casa, queridos, o que mais tem influenciado os nossos filhos? São perguntas para nós pensarmos. Como está o nosso relacionamento com Deus? O que tem influenciado a nossa vida, os nossos filhos? Queridos, olha só, Mensagens Escolhidas, página 122, o que traz aqui? Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Falamos sobre filmes, né? Questão de influência. Olha só. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos, a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Aqui dentro é difícil. Então, para nós é complicado. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua coerente, seu exemplo piedoso e sua influência ativa a causa que representam. Somos nós? Estamos falando de nós, hein? Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso, queridos? Não sei quem agora, mas algum ateu fala que se não fosse os cristãos, provavelmente ele seria crente. A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas,
animam a presença dos anjos maus, meus irmãos, e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás dentro da nossa própria igreja. Como é importante nós estarmos ciosos, conscientes daquilo que está passando na nossa mente, da forma como nós estamos lidando com esse mundo, com as informações que estão ao nosso redor. Então, por que Jesus ainda não voltou? Essa é a pergunta. 2,6 milhões de pessoas, Jesus ainda não voltou. 2,6 milhões de pessoas convertidas no cristianismo. A grande questão é a pregação do Evangelho? Tem um texto que fala, né, que até que pregue todo o Evangelho no mundo, para que venha o fim. Será que a pregação do Evangelho, Ednilson, é o suficiente? Será que é só a questão da pregação do Evangelho é o suficiente? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Nós somos a luz do mundo? As pessoas que estão ao nosso redor enxergam a luz brilhando? Nós estudamos no trimestre passado, né? Estamos estudando agora uma continuação. Moisés, quando desce do monte, desce com um semblante tão brilhoso, que chegou a incomodar ao ponto das pessoas pedirem que ele colocasse um véu sobre a cabeça. Por que o brilho? Relacionamento com Deus. Estava em contato íntimo com Deus. Cadê nossa luz, queridos? Eu fico me perguntando isso. Esse sermão é para mim, é para minha casa. Cadê a minha luz, Vanessa? Cadê a sua luz? Sabe, nós temos aqui, todo sábado, a gente vem aqui, se relaciona com esse Deus, ouve histórias, estudamos durante a semana, somos cristãos, aceitamos o sangue de Jesus derramado na cruz. Cadê a minha luz? Onde está a nossa influência na nossa comunidade? Onde é que está o problema, queridos? Por que Jesus ainda não voltou? 45 mil denominações. Sabe, queridos, não há mais tempo a perder. Estamos muito próximos ao retorno de nosso Criador para ser uma geração que fracassou. Essa é a realidade. Nós estamos nos limiar dos tempos. Eu não quero olhar para trás e ver que essa geração que passou fracassou. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa acontecer. A nossa luz tem que brilhar. Um outro estudo, muito legal isso aqui, um slide interessante. Um outro estudo mostra a favorabilidade na igreja, na sociedade. Bora dar uma olhadinha? Olha só que interessante esse slide. Vamos lá? Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas vocês conseguem enxergar, né? É um estudo de favorabilidade. Se a religião é favorável em relação à sociedade, ok? Esse estudo mostra que o cristianismo realmente é o mais favorável. Em relação às religiões, o cristianismo é o mais favorável. Mas em primeiro lugar, tudo bem que esse é um estudo feito na América, Estados Unidos, ok? Não é uma realidade nossa brasileira, mas eu acho que a gente não fica tão distante. Então nós temos aqui, em primeiro lugar ali, protestantismo, favorável à sociedade. Segundo lugar, Amish, vem depois judeus, né? Judiano, está aqui escrito em inglês. Aí vem descendo ali, ó, católico, presbiteriano, metodista, a igreja crush, luteranismo, anglicanismo, e vai descendo, cada vez menos ponto, menos ponto, menos ponto, menos ponto. Cadê o adventismo, queridos? Onde está o adventismo? Alguém já viu? Eu sei que está pequenininho, está ruim de ler, né? Irmão Marcos, enxerga, irmão Marcos? Não, né? Carmen está forçando para tentar enxergar o adventismo ali. Vinícius, você tem olho bom, cadê o adventismo? Estamos em último lugar dentro da pesquisa, queridos. Cadê a nossa luz?
Essa é a grande pergunta. Cadê a nossa luz? Nós estamos aqui, os adventistas, Kirsch, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa numeração é menos 12 de favorabilidade. Então a gente nem soma, a gente está praticamente tirando da sociedade em vez de somar. É preocupante? Será que a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo na minha vida? Onde é que está essa luz? Cadê essa luz que deveria estar brilhando? Difícil, né? Sabe o que parece? Parece que estamos esperando um grande movimento. Sabe? É como se nós estivéssemos esperando alguma coisa. Eu desde pequeno ouço isso dentro da igreja. Vai acontecer alguma coisa, Sara. Vai acontecer. Vai vir um grande evento. Só que não. Quando chegar esse grande evento, nós já não teremos tempo mais para transformar caráter. Essa é a grande questão. Cristo aguarda com frequente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Será que nós estamos distantes do caráter de Cristo Jesus? Isso tem me incomodado. Por isso que eu estou trazendo para a igreja. Estamos tão distantes do caráter de Cristo Jesus que a nossa luz não consegue brilhar. Nós não fazemos a diferença na sociedade, talvez não fazemos a diferença dentro da nossa casa, no nosso círculo de convivência. Então eu lendo esse texto, me traz a impressão de que a questão não é de pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho vai se concretizar quando o meu caráter for parecido com o de Cristo Jesus. Aí automaticamente nós vamos pregar o Evangelho para todo mundo. E Cristo volta não porque o Evangelho foi pregado, mas porque a sua igreja tem o caráter de Cristo Jesus, queridos. Essa é uma realidade dura. Porque se nós não tivermos o caráter de Cristo, nós não vamos pregar o Evangelho. As rochas vão pregar o Evangelho, mas nós não teremos essa oportunidade de pregar o Evangelho. Nós não vamos participar disso. Olha só, 2 Coríntios 13:5 diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Podemos estar dentro da igreja e não estar na fé de Cristo Jesus. Essa é a grande questão. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é o que já estáis reprovados. Uma coisa que não pode ser contestada e se torna a maior evidência de transformação é a unidade da igreja. Se nossa convicção de possuirmos verdades maiores que não nos levam a ter vida mais pura e santa, de que adianta então verdade para nós? Uau, queridos! De uma forma geral, nós batemos no peito e falamos assim: nós conhecemos muito, e conhecemos. Realmente a palavra de Deus é um tema que para nós é corriqueiro. Nós estamos todos sábado estudando na escola sabatina, na hora do culto sempre tem alguém aqui trazendo uma mensagem incrível. E aí? Mudou alguma coisa na sua vida? Fez diferença no seu pensar? Você se permitiu transformar com o olhar de Cristo Jesus, como Pedro se permitiu transformar? Até a crucifixão era um Pedro, depois da crucifixão é outro Pedro. Não é o mesmo Pedro que faz a sua própria vontade. Ele já não pega mais a espada para se defender. Ele se coloca atrás de Cristo e permite que Cristo o defenda. O quanto de nós estamos ainda pegando a espada para nos defendermos? Da mesma forma como controlou o povo de Deus na antiguidade, queridos. Satanás está mantendo o mundo religioso cativo. Não há poder para viver o que entendemos através da palavra de Deus.
Nós ouvimos a mensagem, somos impactados com meditação da escola sabatina, todo dia de manhã, lição da escola sabatina, a gente vem às vezes aqui na igreja, mas a nossa mente está embotada por ardis de Satanás, que não nos permite nos entregarmos de forma completa, de forma inteira. Olha só isso aqui, Atos 9:6. Que queres que eu faça, querido Deus? 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras no ouvido. Eu tenho uma amiga muito querida, acho que talvez eu já comentei isso aqui, que teve uma transformação incrível na vida dela, queridos. Saiu de uma situação terrível de pecado e se colocou num caminho conhecendo a Jesus. E toda vez que nós nos encontrávamos, ela queria conversar sobre as coisas do céu, e a gente podia conversar. De repente ela começou a frequentar um ambiente diferente, cristão, e 1 ano depois nós nos encontramos. 1 ano. E ao nos encontrarmos, a recepção já não foi tão carinhosa mais. E quando começamos a falar de alguma coisa de religião, entrou o assunto rapidamente, ela colocou a mão no meu peito e falou: não me fale de doutrina, eu não quero saber de doutrina, eu quero saber apenas do amor de Jesus na cruz. Que perigo, queridos. Está aí, 2 Timóteo. Virá um tempo em que as pessoas não estarão dispostas a ouvir sobre doutrinas, e nós estamos vendo isso já acontecendo nesse mundo nosso todinho aí. A gente já tem isso de uma forma bastante clara. Uma coisa que não pode ser contestada e se torna uma maior evidência de transformação é a unidade, queridos. Atos 9:6 diz assim, Eita, estou fora da sequência. Vamos lá, 1 Coríntios 3:3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Como é que está o nosso relacionamento? Temos dificuldades dentro da igreja, no nosso dia a dia? Será que isso não vai mostrando a nossa desunião? Podemos falar sobre Apocalipse, pessoas mornas, pessoas que não estão mornas. Satanás está mantendo esse mundo, queridos, religioso, sobre seu domínio, de uma forma completa. Olha só, Hebreus 10, de 26 a 27, vamos ver se agora eu acerto. Foi. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de ter... Mas por que de propósito? Por que de propósito? Pecados domésticos. Vamos falar sobre isso hoje à tarde, né? Como é que vai ser o tema do JA? Como é que é? Pecados selvagens versus pecados domesticados. Queridos, nós sabemos quando estamos errados. Nós sabemos quando é pecado. Nós fazemos porque queremos, porque temos prazer nisso. E aí, olha só, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, estamos recebendo o conhecimento da verdade aqui? Acho que estamos, né? A gente vem todo sábado aqui para receber. Mas continuamos pecando? Não tem alguma coisa errada? Já não resta sacrifício pelos pecados, queridos. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que está errado? Por que não mudamos? Será que nós estamos confortáveis? Será que existe uma tendência no mercado a dizer o seguinte: está tudo certo, mantém aí, só ame Jesus, aceita Jesus. Se você não mudar o caráter, o sangue de Jesus na cruz resolve o teu problema, vai cobrir todos os teus pecados. Isso é diferente da graça que Deus nos concede. É uma mentira que está por aí falando, né? Queridos irmãos, a igreja sem a verdadeira piedade é semelhante à figueira estéril. Essa que é a grande realidade. Lembra da figueira em Mateus 21:19? Lembra?
na qual Cristo, faminto, se aproxima para se alimentar. A figueira representa o quê? Igreja. Quem é a figueira? Nós, a igreja. Assim, Cristo, faminto, procurou frutos e só encontrou o quê? Folhas pretensiosas, queridos. Por que folhas pretensiosas? Essas palavras não são minhas. Parecem palavras duras, né? Mas encontrou uma figueira com folhas lindas, com muito conhecimento, gente polida, mas que não dá fruto. E aí? Folhas pretensiosas. Qual foi o futuro da figueira? Qual foi o futuro, Márcio? Pode falar. Secou. Arranca a figueira fora. Tira a figueira fora. Se você não dá fruto, querido, não tem o porquê desistir. Está tomando terra fértil e tomando às vezes o lugar de outros que poderiam estar dando fruto. Será que essa é uma advertência para nós? Onde está a nossa luz? Essa é a grande questão. Somos chamados a ter unidade com Deus através de Cristo Jesus. Amém? É para isso que nós fomos criados. Precisamos manter o principal como principal e não estamos mantendo o principal como principal. O principal é que eu tenha uma sensibilidade constante à presença de Deus comigo, todos os dias, e eu responda a esta presença de Deus comigo, de modo que é Cristo em mim, me transformando em nova criatura, de modo que você não mais vê Anderson Witz, mas eu filtrado por Jesus. Agora é Cristo agindo em mim, através de mim, queridos. Esse é o foco de Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, da Trindade. O nosso caráter no Éden era um caráter puro, no qual nós poderíamos nos relacionar diretamente com Deus. Não havia nenhum empecilho. O pecado entrou, faz parte da nossa natureza hoje. Um dia, queridos, nós poderemos ter esse relacionamento de novo com Deus, face a face. Amém? Essa tem que ser a nossa vontade, essa tem que ser a nossa luta. Nós temos que ter um porquê, nós temos que ter um motivo, o porquê de chegar lá na frente, queridos. Senão, a nossa luz não vai brilhar. Vai chegar um momento da história que nós não temos como, lá na frente, mudar caráter. O caráter tem que ser transformado hoje, o caráter tem que ser transformado agora. É hoje, é através do estudo, é através da palavra. Realmente nós temos conhecimento, mas até onde esse conhecimento tem trabalhado no corações das pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos dificuldade dentro da nossa casa? Sempre vamos ter dificuldade. Mas até onde? A cada dia eu posso olhar para trás e falar: a coisa está melhorando. E eu vou me aproximando de Cristo Jesus. Há em mim condições para isso? Para esse crescimento? Não. Mas em Cristo Jesus há condições. Lembra Pedro? Se Pedro não tivesse encontrado Jesus, não teria como. Pedro não faria parte da história, ele não faria parte dos 12 discípulos. Teve o outro que vendeu a Jesus. Aconteceu o que com ele? Se enforcou, se matou. Esse é o caminho de morte. Anderson, chama a irmã. Esse é o caminho de morte. Esse é um caminho que traz destruição. A estratégia do inimigo é nos manter como uma virgem tola, queridos. Quando nós falamos das 10 virgens, nós estamos falando das pessoas que estão aonde? Na igreja. Das pessoas que fazem parte do mundo cristão de uma forma geral. Nós estamos falando de pessoas que dizem que aceitaram o sangue de Jesus na cruz. Nós estamos falando da comunidade aqui do Angatuba. Nós estamos falando, queridos,
daqueles que estão nos ouvindo através dessa mensagem. Você é cristão. E aí? Faz parte das virgens tolas ou faz parte das virgens prudentes? As prudentes guardaram azeite, se permitiram ser transformadas. Nós hoje estamos nos permitindo ser transformados ou apenas estamos vindo à igreja, ouvindo mensagens, até às vezes poderosas, mas saímos daqui tão vazio quanto entramos? Queridos, Jesus abandonou seu posto no céu e se colocou aqui na terra para viver uma vida que era a minha vida, uma vida de morte, uma vida de sacrifício. E Ele nos permite, através do seu sacrifício, através da sua perfeição de caráter, me reconectar com Cristo. A nossa religião está nos levando a isso? Temos que pensar bem. Talvez nós tenhamos que ser autônomos em relação ao nosso relacionamento com Deus, independente de igreja, independente de estarmos sentados aqui no banco, porque aqui é um momento nosso de comunidade. Isso não transforma ninguém, queridos. Sabe o que transforma? É às vezes eu, nas minhas madrugadas, ou você, nos seus momentos com Deus, talvez no meio da lágrima, no meio do sacrifício, olhando de lado e enxergando um Cristo Jesus que se sacrificou por você. É só isso que faz diferença. É o seu relacionamento com Deus. Sabe uma coisa que me assusta? Ellen White conta que Jesus, quando estava na cruz, antes dele entregar a sua vida, ele olha os tempos. E ele consegue olhar os tempos, queridos. 100 anos, ele olha para Israel, 30, 40 anos depois sendo destruída, ele enxerga, ele ouve o barulho dos passos das pessoas entrando dentro da cidade de Jerusalém. E ele continua andando nos tempos e olha o evangelho sendo jogado no chão. Ele consegue olhar os reformadores, ele consegue olhar uma igreja que nasce em 1844, retomando algumas verdades que tinham sido escondidas. E ele continua andando com seu olhar sobre a cruz. E sabe aonde ele chega, queridos? Ele chega no Ivan. Ele chega na vida do Ivan hoje, fazendo escolhas, e falando: e aí, Ivan, quais vão ser as suas escolhas? Até onde você quer se sacrificar, abrir mão daquilo que te traz prazer, daquilo que traz algum alento à sua mente, e se tornar um verdadeiro filho de Deus, brilhando, queridos? Sabe onde que chega esse olhar, queridos? Chega a mim, Pamela. Esse olhar chega a mim e me confronta e fala: Anderson, que vida é essa que você às vezes tem? Você foi criado para salvação. Você foi colocado numa estrutura, numa posição que você não precisa mais morrer. Eu já morri por você. Basta me aceitar, basta andar nos meus passos, basta viver uma vida que não é a sua vida. Viva a minha vida, viva por mim e me permita no dia, lembra que nós falamos de um verso sobre destruição? Me permita no dia da destruição, eu vou me colocar entre você e Deus. Porque se Jesus não se colocar entre eu e Deus, eu serei destruído, queridos. Porque a minha natureza pecaminosa, por mais que eu faça as coisas certas, mesmo Pedro, por mais que a vida dele tenha sido transformada, não sobra uma faísquinha de Pedro, porque a natureza pecaminosa ainda existe, e nós precisamos nos colocar atrás de Cristo Jesus, queridos. E nós só conseguimos nos colocar atrás de Cristo Jesus
quando nós andamos nas pegadas de Jesus. Essa é uma grande realidade. Então, para mim, doeria muito no meu coração. E é uma dor que vem gritando. É uma dor que vem falando para mim: Anderson, você precisa estudar mais, cara. Você precisa contemplar mais esse Criador. Você precisa se envolver mais na pregação do Evangelho. Você precisa estar falando mais desse amor de Jesus para outras pessoas, mas não falando apenas de vós, falando pela sua vida, pelas suas negociações, da forma como você trata as pessoas, amando o ser humano como Cristo amou. Que difícil, gente. Não é fácil nada disso que está sendo falado aqui, mas é necessário, porque se nós não fizermos parte disso, esse olhar de Cristo Jesus que poderia ter chego até mim, trazendo salvação, Vinícius, não vai me encontrar, e eu talvez esteja destruído por todos os séculos da terra. E eu não vou conseguir andar os mesmos passos que Jesus andou em Jerusalém. Quantos de vocês gostariam de fazer parte desse povo? Amém, queridos. A Annelise vai cantar. Faça uma decisão no seu coração de transformação. Mas não saindo daqui agora, queridos, você me ouvindo, não simplesmente desligando a televisão, mas mudando de atitude, olhando Cristo Jesus, indo à palavra de Deus, estudando os evangelhos, entendendo de uma forma muito simples o que Jesus quer para a sua vida, queridos. Nelise vai cantar uma música agora que é linda. Aproveita esse momento para se permitir ser contagiado e coloque a sua vida na mão desse Criador. Vida, pra que possa lhe salvar.
alguns estão de pé. Eu vou pedir para que... sei que você está com dor. Marcinho, coloca o último slide. Lá no finalzinho. Pode colocar. Queridos, tudo o que precisava ser feito foi feito, para que a gente possa receber esse dom, esse galardão, que é um dia estar com Cristo Jesus. Tudo o que era necessário, Jesus já passou, já colocou, já tirou todas as armadilhas de Satanás do nosso caminho. Basta aceitarmos, basta querermos estar nessa presença. Está tudo certo. Ali diz assim: viu, Pai? Não havia nenhum perigo. Quanta coisa nós não vemos. Quanta coisa Deus tira do nosso caminho e nós não enxergamos com amor, com carinho. E nós... Tem razão, filho, mas eu quis te acompanhar. Esse Cristo, esse Deus, já fez tudo, querido, que fosse necessário para a nossa salvação. Que nós possamos entender isso, encontrar esse olhar e se permitir colocar nossa vida sobre os passos desse Jesus. Amém. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, o privilégio da Tua presença em nossa vida. É uma mensagem poderosa de poder, de transformação, de urgência, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor está voltando. Sabemos que pode ser nessa geração, entendemos os acontecimentos, nós temos conhecimento, Senhor Deus, mas que nós não sejamos folhas pretensiosas, que não sejam apenas folhas, mas que através da nossa vida os frutos possam aparecer, Deus. Que a nossa luz não seja escondida embaixo de alguma coisa, que essa luz possa ser expandida ao ponto de que as pessoas vejam e que ela venha nos transformando à sua semelhança, Jesus. Entregamos a nossa vida, Senhor Deus, em Tuas mãos e que possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus, amém.